Glória a Deus, pode se assentar. Seja bem-vindo. Aleluia. Quantos estão vivos aqui? É importante você entender que você está vivo mesmo. Porque às vezes tem gente que está viva, mas está morto. É a forma que anda, a forma como procede. E eu queria só falar uma coisa para os irmãos, importante demais, do que nós estamos fazendo. A nossa intenção sempre vai ser o reino de Deus. O reino de Deus, ele consiste em justiça, paz e alegria, e não comida, e não bens. Esse não é a nossa intenção. A nossa intenção é chegarmos ao reino de Deus, que é esse. Fala para você, mas tem a ver comigo, vai investir em mim? Pode acontecer e vai acontecer com você, para você entender o que nós estamos fazendo. Por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque assim, as conexões que aconteceram comigo em 2020 foram muito importantes. E uma das conexões muito importantes foi do Global Kingdom. E a reunião, essa conexão do Global Kingdom que aconteceu comigo, ela tem a ver também com você, porque eu sou pastor, e você tem de alguma forma estar junto, o pessoal que está aqui também está junto comigo, e a minha preocupação em relação a isso é o seguinte: o que eu vou atribuir e onde que Jesus está nisso? Essa é a minha preocupação. Você fala assim, mas pastor, tem a ver com Cristo? Tem a ver com Cristo, porque se tudo que eu estiver fazendo não tiver a ver com Ele, eu não preciso estar. Percebe o que eu quero dizer ou não? Se fosse profissionalmente, eu já estaria deslanchando para um outro lado, e minha esposa também. Só que nós entendemos isso. Todo lugar que eu trabalho, todo lugar que eu vou, eu entendo que eu tenho que influenciar. E a Global Kingdom foi uma influência grande. Nós não tínhamos nem para estar lá dentro e fomos colocados. Depois apareceu a questão dos empreendedores radicais lá no Brasil com o pastor Rafael Almeida. E começando a fazer tudo isso, e eu procurei sempre alguém que tivesse fruto aqui no nosso meio para que isso acontecesse. Porque não adianta você fazer algo se a pessoa ela não tem um testemunho a respeito disso. Eu posso falar um monte de coisa para você, mas eu não testemunho do meu casamento. Se eu falar de casamento para você, mas meu casamento não funciona. Não tem realidade para acontecer isso. Quantos estão junto aqui? Então, eu estava falando isso por quê? Porque aí eu conectei, que semana que foi, o Júnior, que a gente se conectou com o Rafael Almeida? Quanto tempo faz? 3 semanas. Eu liguei e nós conectamos com o Rafael. Eu conectei o Júnior com o Rafael. Para quê? Porque nós somos uma equipa, em unidade nós andamos. Ninguém aqui anda sozinho e deslocado. Você tem que prestar conta do que você faz, não adianta. Alguém presta conta das coisas para a esposa ou não? Você presta ou não? Sim, sim ou não? Você fala para ela, eu estou saindo e já volto. É assim que você faz? Estou saindo, não sei onde que eu vou. É assim que você fala ou não? É assim ou não? Tem que ter destino. Eu estou falando isso para você porque não adianta nada você fazer alguma coisa sem ter uma prestação de conta. Eu andar sozinho, livre. Nós não andamos desse jeito, e já estou falando para você porque você entender onde nós estamos indo. E aí eu vou colocar um vídeo aqui do pastor Rafael, e aí ele fala sobre isso, e ele está explicando para a gente onde que nós vamos. E uma das conexões importantes foi a Global Kingdom. E hoje o empreendedorismo do Global Kingdom, ele tem a videira como referência. E nós estamos falando de um empreendedorismo de conquista mesmo. Então eu falo, pastor, mas as pessoas prosperam. O cara mais rico da Inglaterra, abaixo da rainha, está no Global Kingdom. Você tem noção do que é? A rainha, será que é rica? A rainha da Inglaterra? Não. Sim ou não? Tem um lord inglês, olha que chique. E aí fala, por que ele usa? Para que ele usa o dinheiro dele, Kim? Para influenciar, para conquistar, para abrir território. Eu quero só que os irmãos ouçam, eu vou passando aqui o vídeo, e eu queria que os irmãos ouvissem isso. Amém? Então a aceleração nossa é para você não pular processos. Então não pule processo. A gente convida você e fala assim, mas por que o outro não vem? Por que nós vamos estar? Em março nós vamos ter já que não é mais no prédio. Nossas reuniões não vão começar mais a ser
aqui no prédio não, nós vamos para os hotéis. E nós vamos estar juntos ali, vai ter que investir. E você vai ter que entender que tem um custo, tem um preço para isso. Tem coisas que estão passadas aqui para você perceber o que Deus tem colocado. E Deus vai trazer você numa possibilidade em padrões mais altos. Amém? Eu queria que vocês ouvissem esse primeiro testemunho para vocês entenderem um pouquinho disso. Nessa noite. Estar conectado. E não é conexão só por conexão que você sensorial, emocional, é conexões divinas, conexões para propósitos. Não tem propósito nenhum, não estou vendo propósito nenhum. Talvez tem coisas que você não vê propósito agora, mas você vai ver lá na frente. E nós estamos conectados para isso, essas conexões para propósito. Então eu queria que os irmãos entendessem essa questão do empreendedorismo, esse destravamento. Eles vão falar de bastante coisa de destravamento, escalar e assim por diante. Tem a ver com a sua vida, tem a ver com você. Talvez você fale assim: pastor, eu vou chegar nisso. Eu creio que nós vamos entender e entrar nisso. Eu tenho orado, não é de agora, eu tenho orado já faz quase 4 anos e meio, mais ou menos isso, tenho orado para isso. Eu estou falando diante do Senhor, falo isso diante do Senhor. E eu falei para o Senhor: Senhor, como que vai ser Portugal? Como é que nós vamos alcançar essa nação inteira, se as pessoas não têm uma mentalidade e têm uma mentalidade escrava, de empregado, uma mentalidade das pessoas travadas? Como é que nós vamos alcançar e escalar tudo isso? Os irmãos já percebem isso aqui ou não? Você faz parte disso. Você é alguém que vai ajudar a destravar. Você vai ajudar a escalar isso. E as pessoas vão estar com você. Você vai perceber isso. Então eu estou falando isso para você porque Deus está com você e Deus está te levando para isso. Vê se você consegue, não sei se está num lugar ali, um pouquinho mais para frente, ele vai falar da conexão entre os irmãos. Então, um dos objetivos dessa reunião aqui é assim, irmãos, nós precisamos de ajudar os irmãos. Se nós não ajudarmos os irmãos, não adianta a gente fazer essa conexão aqui. Então, o irmão precisa de emprego, nós vamos conectar ele. O irmão está precisando de tal coisa, nós vamos conectar. Então, o pai não se agrada de quê? De irmão que não ajuda o irmão. Eu, pelo menos em casa, quando eu não ajudava o meu irmão, minha mãe ficava muito triste. Alguém tinha isso ou não? Sim ou não? Sim ou não? Então você precisa entender como que Deus está conectando. A sua conexão é para ajudar, a sua conexão é para servir. Mas o irmão não faz isso, o irmão é preguiçoso, o irmão não trabalha, o irmão não faz aquilo ali. Você vai ter que ajudar ele. Eu já estou cansado de ouvir isso. Eu sou pastor, o que mais escuto é isso: pastor, aquele lá não serve, aquele lá é preguiçoso, aquele lá não sei o que, aquele lá está travado nisso, aquele lá está nisso aí. Fala com o irmão com todo carinho. O que mais eu vi aqui quando eu cheguei é todo mundo travadinho. Estava tudo travadinho. Estava tudo travadinho. É travadinho, não é isso? Tudo queimadinho. Estava queimadinho. Fala, pastor, como é que estava queimadinho? Estava tudo travado. E aí você fala: por que está travado? Por causa do reino. Aí você fala: o que está travado? Casamento, finanças. E você fala assim: não tem nada uma coisa a ver com outra. Presta atenção. Pode perceber. É divórcio. Depois do divórcio tem outro abismo que chama depois do divórcio. Qual que é? Qual que é? Miséria. Pode colocar. Você pode pegar isso. Depois que divorciou, a miséria vem. Você vai ver. Vai começar um dividindo, porque é tudo dividido. E Deus não é um Deus de divisão. Deus é um Deus de multiplicação. Ele multiplica. Ele não divide. Tudo que é dividido não subsiste, a Bíblia diz. Tudo que é dividido vai fracassar. Tudo que é dividido não tem. E você é dividido, às vezes no seu coração. Daqui a pouco o Caleb deve falar um pouquinho sobre isso. Mas se o teu coração está dividido, deixa eu dizer para você, você não prospera. Não vai prosperar. Ou o teu coração está completamente inclinado para aquilo, ou não. Então, o que divide às vezes a sua vida? E eu quero que você entenda isso, que você saiba o que nós estamos fazendo. E você tem a revelação para onde nós estamos indo. Fala: pastor, você sabe? Eu não sei, mas tem algo grande aí pela frente. E é muito grande. Você fala assim: grande em relação ao quê? Nós vamos ajudar os irmãos, porque nós vamos ter muita gente chegando de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é lado. Mas os que estão junto também, se quiserem vir, vamos embora junto e vamos perto.
A minha preocupação com você é que você seja um instrumento de Deus para que isso aconteça. Ninguém vai lembrar dos instrumentos, eles vão lembrar do autor, e eu quero que lembre do autor. Você fala, por que isso? Porque o autor tem que ser lembrado, o instrumento não. Então a espátula de Rodin, ninguém vai querer. O cisel de Rodin, ninguém vai querer saber o cisel de Rodin. Se ele gastou, se ele não gastou. O pincel de Michelangelo, se ele gastou a ponta, gastou, acabou. Eu estou aqui para isso. Gastou, completou, estou indo embora. Tem outro vindo, tem uma nova geração chegando. Os irmãos estão pensando no seguinte: eu não estou para isso. Irmãos, cuidado com pensamentos contrários a esse. O que Jesus fazia? Ele vivia em trindade, não vivia? Pai, Filho e Espírito Santo. Um esperava o comando do outro, um respeitava o outro. Imagina se Jesus falasse: eu não concordo contigo, ó Deus. O que você está fazendo, não concordo. Ia dar tudo errado. Senhor, essa é a sua vontade? É isso que o Senhor quer que eu passe? Então vai, vamos lá. 3 dias de Getsemane. Ou três vezes orando, vamos colocar assim. Sofrendo? Não, tem sofrimento? Deixa eu dizer para você, o sofrimento faz parte do crescimento, irmãos. Meu filho está com dores de crescimento. Você já viu dores de crescimento? Alguém já teve dor de crescimento aqui? Dói o joelho, dói a articulação. Ele fala: pai, está doendo. Eu falei: está crescendo. Ele está expandindo. E Deus está nos chamando para crescer, vai doer. E aí você fala assim: como que nós vamos fazer isso? Nós vamos expandir. Amém? Então eu quero que vocês entendam isso. Nós vamos ter um próximo evento. E aí, essa é a nossa intenção. É conquistarmos vidas para o Senhor Jesus. Então você está chegando aqui, nós vamos ter vidas para Ele, que vai chegar de tudo quanto é lado. E você vai ser conexão. Você vai ser essa conexão. Aí como é que vai acontecer isso comigo? A minha empresa vai fluir? Vai fluir sua empresa. Mas eu pretendo fazer isso. Irmãos, a história do Lorde, que eu vou contar aqui para os irmãos, que eu não sei se eles acharam o ponto. Ele era engraxate de sapato. Alguém já engraxou sapato aqui? Na Inglaterra. Ele tinha uma lata marrom, castanho, e uma lata preta. Alguém já viu engraxate sair com isso? E lá ele tinha uma escova castanho e uma escova preta. E ele saía para engraxar sapatos na rua. Ele tem 85 anos de idade. Com 20 anos de idade, ele conseguiu o primeiro 1 milhão de libras. 1 milhão. Quando ele conseguiu 1 milhão de libras, Deus falou para ele: dá tudo, para ver onde está o teu coração. Eu não estou falando que você tem que dar, você não vai colocar Deus à prova, e não faça isso. E não faça isso. Mas ele trouxe na igreja. Quando ele chegou no prédio da igreja para doar tudo, sabe o que aconteceu? Tinha um outro cara esperando ele lá na porta. Falou: você que é o fulano? Ele falou: sou. O que você vai fazer aqui? Ele falou: olha, eu não sei, faz o que você tem que fazer primeiro, que depois eu faço o que tem que colocar. E ele veio e trouxe no gasofilácio tudo que ele tinha. Ele juntou tudo que tinha e trouxe, deu 1 milhão de libras. Aí Deus falou para ele: agora que você já fez, agora Deus, eu vou fazer o que Deus mandou fazer com você. Deus mandou restituir você 7 vezes mais. Aí você fala assim: mas Deus não está nisso, irmãos? É tudo porque o propósito desse homem era conquistar vidas na Inglaterra e no redor do mundo todo. Aí ele conecta em Nova York. Ele vai para Nova York e conecta em Nova York numa igreja presbiteriana que tem lá em Nova York. É uma igreja só de empresários. E ali ele começa a expandir. Para você ter uma ideia, no meio da pandemia ele conseguiu erguer 40 torres de prédios. Na pandemia. Ele na China, na Indonésia. E ele conseguiu, para vocês terem uma ideia, nos países de origem árabe, ele conseguiu trazer muitas pessoas e muitos cristãos. No Egito, não sei se você sabe disso, no Egito nós temos uma igreja cristã no Egito, dentro do Egito, que é o Samé Maurice, que alguém já ouviu falar nele? Ele foi nas nossas conferências, o Samé. E o Samé tinha um problema lá, eles foram pegos pelos muçulmanos. E os muçulmanos prenderam 70 pessoas. E eles estavam prontos para degolar e para matar. Prontos.
um telefonema de um cara influente, ligou para quem? Para o Lorde. O Lorde liga para quem? Primeiro-ministro da Inglaterra. Primeiro-ministro da Inglaterra fala com a rainha, porque ele toca o telefone e fala com a rainha. A rainha fala assim: nós vamos cessar todo o plano comercial com vocês se acontecer qualquer coisa com esses cristãos. Então, eu já dei minha palavra que eu ia matar. Vocês vão ter que então vir aqui, pegá-los para levar eles embora. Ele pega o Boeing dele, leva o Boeing dele para lá, pega os cristãos e leva embora. Quando chega lá, ele registra todo mundo e fala assim: a partir de hoje vocês são ingleses. Alguém consegue isso assim na hora? Vocês são ingleses. Os irmãos estão entendendo o propósito disso aqui? É muito maior do que a sua empresa, é muito maior do que você fazer alguma coisinha só. É muito além disso, tem a ver com conquistar vidas a nível mundial. E eu estou contando com você. Você fala assim: pastor, mas por que isso? É porque eu creio que Deus pode levantar mais lords aqui. Amém? E aqui pode ser, existe na Inglaterra um conselho de lords, que é um conselho de multimilionários. Agora, por que Deus te dá todo esse dinheiro? Para você ter influência. Porque se esse cara não tivesse o Boeing, o dinheiro que ele tinha, a influência que ele tem, alguém ia escutar você e falar assim: ó, tá ligando aqui para lá o Vitor. É o que é o Vitor? É o sushi man do Porto. Está querendo falar com a rainha da Inglaterra. Aí falar: não conheço esse não, acho que nem tem acesso, acho que nem o número você sabe. Os irmãos estão percebendo o que eu quero dizer? E aí você fala: por que essas pessoas são levantadas? Porque Deus vai fazer isso. Alguém assistiu Lista de Schindler? Você lembra da influência de um anel? Quanto vale? Quantas vidas valem um anel? Então eu creio que Deus está nos levantando para isso. Então esse empreendedorismo, ele tem um rumo, ele está entrando nisso, os irmãos estão entrando nisso, e é uma geração de sucessores. Presta atenção, não é geração de substituto, porque eu não tenho substituto, eu tenho sucessores, e essa sucessão fica mais fácil para a gente avançar. Eu nunca vou escolher um substituto. Substituto tem quase a mesma idade que eu, mas sucessor às vezes tem 15 anos a menos que eu. Fica mais fácil para você entender isso que aconteça. Fala. Sim. Sim. Tanto é que aqui ele não é homenageado, mas em Israel ele tem uma praça com o nome dele. Olha aí. Os irmãos percebem que dá para você ser influente? Para você chegar em patamares mais altos? Deus está chamando você para coisas maiores? Você fala: por que eu estou aqui? Você vai entender o seu propósito. Agora você não entende, mas você fala assim: mas eu que não tinha nada. Você vai perceber os testemunhos. E eu quero que você comece a dar os testemunhos. Os testemunhos vão vir aqui. Está acontecendo, o Vitor abriu uma empresa, a Ana abriu a empresa de inglês dela, e os irmãos estão, a cada vez está crescendo. Você fala assim: pastor, mas isso, como é que é isso? Será que não pode ser a maior empresa de inglês aqui de Portugal? Os irmãos percebem o que eu quero dizer? Será que não pode ser a maior empresa de limpeza, uma empresa grande, entrar com daqui a pouco começar a exportar gente aí para multinacional? E aí você fala: pastor, mas isso pode acontecer? Pode, a influência tem que acontecer. E tem outros testemunhos aqui que eu não colocando, mas eu queria que vocês entendessem o que nós estamos fazendo aqui. Não é oba-oba, não é brincadeirinha, mas tem um rumo. E nós não vamos parar. Agora nós somos esses aqui, daqui a pouco vocês vão ver milhares e milhares de pessoas. Vai caber em estádio, aí fica mais fácil. Deus me deu essa visão de nós termos o estádio do Porto. Os irmãos sabem disso, que eu já compartilhei isso com os irmãos. Nós vamos ver um estádio inteiro, lotado, de pessoas clamando por Jesus. Não estou falando só para ser empresário não, mas é clamando por Cristo. Você crê nisso? Então sonha conosco e conecte conosco. A gente vai fazer isso. Estou falando para você porque eu tenho o coração para isso. O coração para ganhar vidas para Cristo Jesus. E para isso nós precisamos de recursos. Sim ou não? Amém?